Manhã Total de hoje vai abrir espaço para a gente conversar sobre a guarda dos filhos, porque de repente o divórcio é inevitável. E aí há essa preocupação de garantir o bem-estar das crianças, né? Essa questão da separação, de trabalhar isso de uma forma um pouco mais leve. E eu estou aqui com o doutor Samael, vou pegar o sobrenome dele aqui direitinho, o doutor Samael Soares. Samael, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu, Mônica. Muito obrigado. O tema é delicado, mas é importante falar. E a gente trouxe aqui algumas das perguntas mais frequentes que a gente tem. Quero começar perguntando o que é essa guarda dos filhos, e a gente tem dois tipos, né? Exatamente. A guarda dos filhos, ela precisa ser definida principalmente quando ocorre o divórcio, né? Tá. Às vezes, os pais nem chegaram a se casar e nasce aquela criança. Então, nós precisamos definir quem vai exercer a guarda, quem vai exercer os cuidados de forma mais direta daquela criança. Há alguns anos, a partir de 2014 principalmente, se estabeleceu como regra no nosso ordenamento jurídico no Brasil a guarda compartilhada, porque antes disso existia apenas a guarda unilateral, na prática em si. Mas depois de 2014, a lei trouxe como regra a guarda compartilhada e ela tem sido aplicada pelo Poder Judiciário. O que significa a guarda compartilhada? Ambos os pais, tanto o pai quanto a mãe, e hoje também quando tem dois pais ou duas mães, vão exercer de forma conjunta a criação, a educação, a tomada de decisões, por exemplo, para escolher em qual escola que aquela criança vai estudar, qual convênio médico que ela vai usufruir, que tipo de lazer e esporte que ela vai poder fazer, que ela vai usufruir, né, que os pais possam proporcionar. Tudo de acordo com a capacidade, com a possibilidade e com o meio social em que aquela criança está inserida, né? A lei trouxe a guarda compartilhada como regra com o intuito de certa forma, forçar os pais separados a terem essa comunhão, essa união na tomada de decisões em prol do bem-estar, da criação e da educação dos filhos. E a gente tem visto isso rotineiramente, essa preocupação, essa comunhão? Então, na prática, eu costumo dizer para os meus clientes, porque eu recebo muitas mães, principalmente, que falam, ele é um pai relapso, eu não quero que ele conviva com meu filho, eu quero que a guarda seja unilateral. A guarda só vai ser unilateral quando o pai ou a mãe abrir mão expressamente, né, desse direito, ou quando ele não tiver condições de exercê-lo, quando ele representar algum perigo para aquela criança, quando aquele pai ou mãe também já tenha abusado do poder familiar, ou tenha uma conduta de abuso sexual, que infelizmente também acontece. Então, aí nesses casos excepcionais, estabelece a guarda unilateral. E aí, no caso, a gente estava conversando aqui, né, sobre a questão quando essa criança está num ambiente de violência doméstica. Como é que fica isso, segundo a lei? Isso, em caso de violência doméstica, especialmente quando essa violência atinge essa criança direta ou indiretamente, aí a guarda será definida de forma unilateral. Vamos passar para o próximo aqui, né? A gente está tratando hoje sobre guarda de filhos e quando ela pode ser atribuída aos avós ou outras pessoas da família. Quais casos? Isso pode acontecer, sim, quando nem o pai nem a mãe têm condições de exercer ou não têm interesse de exercer a guarda dos filhos. Né? Aí pode ser transferida essa responsabilidade, esse encargo a uma avó, uma tia, aos avós, aos tios, ou até uma terceira pessoa, uma madrinha, né? Uma pessoa que nutre afeto por aquela criança, que está disposta a cuidar daquela criança, ela pode exercer nesse caso também. Aí no caso da guarda de filhos, como é que fica a pensão alimentícia? As pessoas confundem muito guarda compartilhada com direito de convivência e pensão alimentícia. Isso. Não é porque a guarda é compartilhada que não vai ter pagamento de pensão alimentícia. Porque o que acontece? Se estabelece a guarda como compartilhada, se determina quem vai exercer a residência principal daquela criança, se ele vai morar principalmente com o pai ou com a mãe, e aquele com quem a criança não mora vai pagar a pensão alimentícia, né? Porque as pessoas acham que se a guarda é compartilhada, a criança vai ficar uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Não é assim. Não é assim. Pode até ser por acordo entre as partes, acontece sim, mas em regra a criança precisa ter uma referência, precisa ter um lar de referência, precisa ter uma rotina, precisa ter as mesmas regras. Então, normalmente a criança passa um período maior
com o pai ou com a mãe, né? Reside ali, tem o quarto, tem um ambiente de estudo, tudo muito bem definido. E também tem o direito de convivência. Então, uma vez por semana, ela vai dormir com o pai, aos finais de semana alternados, metade do período de férias. E é assim que funciona para garantir que essa criança possa se desenvolver psicologicamente, socialmente, possa ter uma educação adequada, possa ter rotinas, regras, que é muito importante, né? É o que a gente precisa preocupar. A turma está participando, vou fazer pausa aqui nas nossas perguntas frequentes para trazer uma amiga nossa, ela que, olha, porque o pai foi embora do Brasil e nem com pensão ajuda. Tem como cobrar que ele ajude com a pensão alimentícia? Ele está fora do país, só para reforçar. Quando separamos, ficou estipulado ele pegar a criança de 15 em 15 dias e também foi estipulado o valor da pensão. E aí, como é que ela faz? Existe sim essa possibilidade, com certeza. Não é porque o pai mudou de cidade, estado ou de país que ele está excluído do dever de pagar a pensão, de sustentar, porque apesar do pai estar em outra localidade, essa criança continua tendo necessidades diárias, né? Infelizmente, é sim uma dificuldade maior, porque esse pai vai estar em outro país, então é uma dificuldade de localizá-lo para fazer a citação. A citação é quando o Poder Judiciário envia uma carta para aquela pessoa que está sendo processada, que está descumprindo as suas obrigações. E aí, nesse caso, essa carta se chama carta rogatória, uma carta que o juiz daqui vai expedir para o juiz lá do país em que ele está residindo cumprir e determinar que ele compareça ao processo, apresente sua defesa, suas justificativas, mas ao final, certamente, ele vai ser condenado a pagar e, descumprindo o pagamento, ele pode, inclusive, ser preso ou sofrer penhora de bens, valores, né? Existem medidas coercitivas que a nossa legislação nos traz a fim de garantir que esses pais desidiosos, vamos dizer assim, sejam obrigados a cumprir suas obrigações, sua obrigação alimentar, que é primordial e não pode deixar de ser cumprida. Ela, inclusive, está te agradecendo aqui, viu, Samael? Deixa eu trazer mais outras dúvidas aqui, olha. E quando acontece se o acordo não for respeitado? Por exemplo, no caso da guarda compartilhada, no caso de visitas, como é que fica isso, Samael? Quando o acordo não é respeitado, o acordo ou a sentença, porque as partes podem fazer um acordo, cada um com seu advogado ou com o mesmo advogado, e submeter a apreciação do judiciário e aquele acordo ser homologado por sentença. Ou então pode ser também uma sentença que quando não há acordo entre as partes, existe um processo, cada parte apresenta seus motivos, suas razões, seus fundamentos, e o juiz, né, obviamente amparado pelo Ministério Público, porque todo processo em que nós temos o interesse de menor, o Ministério Público está presente para garantir que esses direitos serão respeitados e serão cumpridos. Então, quando não há o cumprimento da sentença ou do acordo, isso deve ser formalizado novamente ao Poder Judiciário, isso deve ser levado novamente a juizar-se uma nova ação, informando ao juiz, olha, o genitor ou a genitora não está pagando a pensão, e aí nós caímos naquela questão de prisão ou de penhora de bens e valores. Ou se for o caso de direito de convivência, olha, essa criança, o pai não está buscando a criança, não está exercendo, o juiz pode fixar uma multa, pode fazer uma advertência. E no futuro, esse pai ou essa mãe que abandonou essa criança afetivamente, não participou da criação, não deu afeto, não esteve ali presente, pode ser alvo de uma ação de indenização por abandono afetivo. Só para a gente fechar rapidamente, Samael, quando um dos pais mora em cidades diferentes, isso é estipulado pelo juiz de lá, pelo juiz de cá, só para a gente fechar? Quando os pais moram em cidades diferentes, o foro competente, a cidade, o juízo em que vai processar essa ação é o do domicílio do menor. Então, vamos supor, se os pais se separaram, moravam em Uberlândia e a mãe se mudou para Araguari, por exemplo, levando a criança, o foro competente é Araguari. Entendi. Para poder ajudar. Exatamente. Né? Muitas dúvidas, a gente separou aqui as principais, respondemos as suas com a ajuda do Samael Soares, que é advogado e é da área de Direito da Família e que com certeza vai voltar com a gente mais vezes aqui. Samael, foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Boa semana.